Bom dia, senhor presidente. Nesse momento, ocupando a cadeira de presidente, vereador Beto Z3. Bom dia aos demais vereadores que estão nesse momento. Bom dia à plenária. E o pessoal que nos assiste através da TV Câmara. Dia de hoje, inclusive, ligando a TV, primeira hora da manhã, vi o resultado de ontem da votação, penalidade de menor idade ou maior idade. E na verdade, para muita surpresa, foi votar, não foi aceito, né, não passou por 5 votos. E, lamentavelmente, então eu queria colocar algumas palavras referentes a esse tema, que é um tema bastante pertinente, e também após, inclusive, vi manifestações, inclusive até de alguns ministros, justificando que não poderia ser aprovado por motivo que as cadeias estão superlotadas. Então, vejamos bem a nossa situação que nós nos encontramos nesse momento no Brasil. Então, eu queria aqui justificar e dizer algumas palavras referentes ao que se pensa dessa situação. Alguém tem a certeza que a redução da maioridade penal acarretará na redução dos índices de criminalidade infanto-juvenil? Isso é uma pergunta. Quem é que tem certeza que vamos diminuir a idade e realmente a criminalidade vai diminuir? Não sei, mas também não vejo, pessoal, como justificativa de não punir, porque as cadeias... Claro que eu também acredito que as cadeias não é o melhor lugar para ir reeducação. E eu acho, do meu pensamento, que quanto mais cedo o bandido ir para a cadeia, mais ele vai fazer uma pós-graduação nas cadeias, porque lá, infelizmente, não se ensina nada que é bom. Só vem sustentar realmente que as pessoas saem de lá bem pior do que entraram. E também coloco até em discussão para que os colegas vereadores me ajudem nesse sentido. Eu vejo que, inclusive, as cadeias estão lotadas de ser humano, sem sombra de dúvida. Mas eu deixo uma pergunta no ar, que eu acho que é um pouquinho polêmica no meu modo de entender. A gente vê que a própria política, os próprios políticos vão nas cadeias pedir votos. Tá? E eu, no meu modo de entender, existe uma diferença muito grande entre cidadão e indivíduos. Portanto, eu acho que esse tema é um tema pertinente, que nessa parte prisional, em razão que quando um chefe de família se desemprega, ninguém lá, os direitos humanos, não procura saber como é que ele está sustentando a sua família. E quanto um presidiário tem todo o apoio dos direitos humanos e uma assistência até de nutricionista no dia a dia. Então, essa é uma verdade que tem que vir à tona e nós temos que nos debruçar sobre esse assunto, porque, vejamos bem, o próprio presidiário, a sua família, tem um custo para o Estado, mas, ao mesmo tempo, ele aumenta esse custo quando a família do presidiário é amparado com um salário que realmente nem sempre um trabalhador tem garantido quando ele está em liberdade. Isso é uma questão pertinente que temos que olhar de uma forma atenta nesse sentido. Então, a inserção desse jovem no falido sistema penal brasileiro apenas os expõe aos comportamentos reprodutores de violência, como, por exemplo, a chance de recidência são muito grandes quando a pessoa passa um tempo nas prisões e quando sai,
infelizmente, eles voltam mais rebeldes e continuam cometendo essas violências. Acredito que a violência não será solucionada desta maneira, diminuindo a idade. Eu acho que não, eu acho que vai aumentar nesse sentido. Eu penso dessa forma. Apenas agir punindo sem a preocupação de debater e identificar os reais motivos que produzem a violência, apenas levará a mais violência. Detendo, sem mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Meu questionamento é a real capacidade do Estado em cumprir o que está disposto na legislação, implementando políticas públicas destinadas a crianças e adolescentes. O Estado não consegue assegurar ao menor uma educação de qualidade, acesso à cultura, alimentação e dentre outras garantias. Talvez com maior rigor nas medidas socioeducativas e com uma efetiva alteração no conceito de menor infrator, onde quem praticar crimes violentos receba punição, mas não em presídios ou instituições que são reconhecidamente faculdades do crime. Por essa razão, eu acho que o assunto, eu acho que todo momento é momento, e ontem foi um dia que, inclusive, a gente viu bastante, o público se manifestou em volta dessa votação, e a decisão foi muito apertada, foi apenas de 5 votos. Então, eu acho que nós temos que continuar debatendo esse assunto, e eu tenho certeza que tem colegas que dominam bem melhor que eu essa questão. Então, eu queria dar a oportunidade, a princípio, para o nosso digníssimo vereador Marcos Cunha, uma questão de uma parte para ele, vereador Beto C3. Vereador Salvador, em primeiro lugar, cumprimentá-lo pelo tema, que realmente envolveu toda a sociedade, e é um tema do debate da hora. E eu tenho dito que acho importante que, embora possamos não concordar com as posições até do presidente da Câmara, do presidente do Senado, mas uma coisa que é positiva é terem sido colocados em discussão uma série de debates que estavam represados na sociedade. Mesmo que a gente não concorde com a posição daqueles que estão promovendo, isso provoca o debate na sociedade e obriga as pessoas a se posicionarem e pensarem sobre os temas. Então, eu acho que já é um ganho para a sociedade brasileira estar debruçado sobre esses temas. Só para colaborar, quando o senhor mencionou esse dado da reincidência, nesses debates todos apareceu um dado importantíssimo, até para avaliação que se faz sobre a possibilidade de redução da maioridade penal. Aqueles jovens que vão para as fases, que vão para cumprir penas de privação da liberdade, eles têm um índice de 30% a 40% de reincidência depois que saem. 30% a 40% de reincidência. Na prisão, a reincidência é de 70%. Só para a gente ter uma ideia, quer dizer, levar os jovens para a prisão, na verdade, é aumentar ainda mais a reincidência de crimes depois. Não é só uma questão só de pensar no bem-estar dos jovens, que também deveria ser uma preocupação nossa. E, para encerrar, o que foi votado ontem foi uma PEC, uma mudança na Constituição que visava reduzir aí a maioridade, que seria um problemão, porque afetaria o nosso sistema de uma forma geral. Agora, o que a sociedade está colocando, e aqueles que defenderam até a não redução na maioridade, defendem é que se altere a lei para possibilitar que infratores mais graves possam permanecer mais tempo nas fases, de até 9 anos, hoje é 3 anos o máximo, aumentar a pena na fase onde é o local que é destinado para jovens infratores. Então, eu acho que foi um ganho para a sociedade. Queria cumprimentá-lo mais uma vez pelo tema.
Muito obrigado, vereador Marcos Cunha. E na certeza que não podemos abrir mão da educação, né? Porque é através da educação que nós vamos chegar ao melhor índice de criminalidade nesse país. O senhor presidente, se o senhor consentiu, o tema é pertinente. Se o senhor consentiu, o vereador Vicente Amaral gostaria de uma parte. Pediria, para concluir, a brevidade dos oradores, e Vossa Excelência pediria que seguisse a brevidade, mas com certeza poderá dar pelo tema que Vossa Excelência aborda na tribuna nessa manhã. Por favor. Tolerância, presidente. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo tema na tribuna e salientar que a questão da redução da menoridade tem que ser discutida com a sociedade, porque não basta reduzir a idade. No ECA tem todas as medidas socioeducativas para o menor. Hoje, um crime bárbaro, o máximo que se tem de prisão, que faz a prisão, é 20 anos. Imagina um jovem de 16 anos entrando para o presídio e saindo com os 36 anos, mais marginal do que entrou. Então, nós temos que repensar, sim, aplicar a lei que já existe do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, nas fases, na FEBEM, porque não adianta que eles vão reduzir para 14, vão reduzir para 12 e não vai diminuir. Nem existe presídio suficiente para o jovem hoje, aliás, para o adulto. E nós temos que repensar outro sistema prisional. As cadeias agrícolas. Por favor, vereador Vicente Amaral. Fui tolerante ao tema, já passaram 2 minutos. Queria brevidade, por favor, pedir. Muito obrigado, vereador, pela tolerância. Obrigado, senhores vereadores. Um bom dia a todos.